Gente, tem um vídeo da pastora Simone Soares, onde ela mostra ali a agente funerária que foi responsável pela preparação do corpo de Vitória Souza para o funeral. Todos sabem quem é Vitória Souza, aquela moça de Cajamar que infelizmente foi tirada dessa vida de uma forma muito brutal, e existe até uma comoção aí da comunidade em relação aos familiares que estão buscando por justiça. Estão pedindo é que se faça a reconstituição. O que eles estão pedindo é que, por favor, não abandonem, como acontece em tantos outros lugares. Não dê as costas para essa família. Esteja do lado, e nós estamos aqui para engrossar essa voz. Acolham a família da Vitória Regina. Não deixe que Cajamar entre na estatística de uma cidade que não cuida dos seus. Por favor, ouçam com atenção. Lutem por essa família e caminhem do lado dela. Por favor, nós pedimos. Atendam essa família. Reconstituição. Essa inconstância que está acontecendo com tantas declarações. Não permita que isso aconteça. Trabalhem. Então vale a pena eu mostrar para vocês aí esse conteúdo dessa pastora a qual nós vamos reagir, aonde você vai entender um pouquinho mais aí sobre essa preparação que foi feita, porque todos sabem que a situação que o corpo dela foi encontrado. Então foi necessário ali um preparo todo especial para que os parentes e os amigos e admiradores de Vitória pudessem dar seu último adeus no dia do sepultamento. Vai tudo bem com você? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Se você está chegando pela primeira vez, convido a se inscrever, compartilhar o vídeo e ativar também as notificações. Muitas pessoas tiveram a curiosidade, assim, de saber como que foi a preparação ali do corpo da Vitória. Não vou falar aqui a palavra total, porque pode barrar o vídeo, mas assim, sem falta de respeito aqui, com todo respeito, mesmo porque não estaria mostrando de forma nenhuma, mas essa moça, essa agente funerária, ela declara assim mais detalhadamente como que mostra o desafio que ela teve que enfrentar nessa preparação, o pedido ali, a condição que ela falou para o pai da Vitória. Eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o final, que é muito importante. E fica uma lição para todos, que a vida ela é muito rápida, é muito passageira, e que nós precisamos viver essa vida com intensidade, com muita força, fé em Deus, porque o dia de amanhã só pertence a Ele. Basta cada dia o seu próprio mal, confiando que é complicado. Olha, pessoal, o depoimento do Maicon pode cair por terra. Eu vou mostrar para vocês aí um pouco dessa entrevista que o Cabrini fez ontem. Talvez algumas pessoas não tiveram a oportunidade de assistir, então eu coloquei uns cortezinhos, mas veja o depoimento dessa moça, tá bom? Deixe o seu comentário abaixo desse vídeo, que Deus continue a consolar a família da Vitória Regina. E Deus abençoe você poderosamente. Compartilhe esse vídeo, ative as notificações e dê o seu joinha também. E já que não estamos de plantão, bora responder comentário. Eu fui o agente funerário que fez o atendimento da Vitória, né, que teve essa repercussão tão grande. Eu, como mãe, como irmã, como mulher, fiquei espantada com tamanha crueldade, né? A gente realmente não sabe o dia de amanhã. Eu vou em lugares distantes, eu vou em lugares perigosos, e eu, com a idade que eu já tenho, é complicado. Então, para uma menina, o que eu imagino que ela tenha passado, pelo que eu vi, é extremamente doloroso e cruel, né? Eu fui fazer a remoção dela no IML, nisso eu estava com o auxílio do Felipe, depois ele se despediu de mim, eu fui com ela para a funerária. No IML eu conversei bem pouco com o pai, né, e com o primo, o Diego, e foi uma conversa mais rápida, né, com o Diego eu conversei um pouquinho mais, que ele estava tentando entender, assimilar tudo também que estava acontecendo com a prima dele, entender o que ocorreu ali, né, o que fizeram com ela. Nisso, depois da remoção que foi feita, eu vim com ela para a funerária aqui em Cajamar, na regional, e aí não tinha muito o que preparar, né,
tentando responder esse comentário que ele tem, tipo, várias perguntas juntas ali. Não tinha muito o que a gente preparar, era conter odor. Quando eu cheguei na funerária, eu tive um auxílio na clínica, lógico, né? Óbvio que é um caso desse. Eu tenho que ter um tanatopraxista lá de prontidão. Eu tive um profissional lá dentro, que veio até de fora, tá? Que tem uma parceria aí com o meu superior. E ele fez um procedimento para conter o odor, né? Porque estava muito avançado. Ela não era, foi até o que eu falei pro pai dela dentro do MN. Ele, eu falei, vamos pegar a roupa, né? Antes de eu ter visto ela, pegar a roupa, vamos ver como que ela tá. E eu vou ver se tem condições ou não da gente fazer com a urna sem ser lacrada. E aí depois que eu acabei vendo ela, eu falei que não tinha nem condições da gente ter essa possibilidade de ser uma urna, nem com um visor, tá? O paizinho dela veio e falou pra mim, não, Gabi, eu vou lembrar dela, da menina que eu tinha em casa, da menina que eu tinha em vida, né? Falei, guarde as lembranças da sua filha que o senhor tem em vida, porque ali não era mais a Vitória. A situação que a gente encontrou ela para remoção é muito triste, porque é uma menina de 17 anos. Como eu falo, eu vou em lugares perigosos, eu vou em lugares difíceis, eu vou em lugares longe. Depois que eu fiz o atendimento dela, eu fui para Bahia. E a gente meio que anda no meio do nada. Eu como mulher, como mãe, eu sou mãe, tenho 2 filhos. Como irmã, eu tenho uma irmã jovem também. É doloroso ver o que essa menina passou. Como alguém consegue ter tanta crueldade, tanta maldade assim. Porque quem trabalha no serviço funerário, pessoas experientes que estavam ali, de certa forma ficaram chocados com a situação. Assim, era um estado avançado, teve muita crueldade. Teve muita crueldade. E apenas com uma menina, 17 aninhos. É lamentável a situação, é um atendimento que eu não vou esquecer e a cidade de Cajamar não vai esquecer a repercussão que teve em todos os estados aí, ninguém vai esquecer o que aconteceu com essa menina. Estava apenas trabalhando, voltando para casa e teve essa infelicidade aí de perder a vida de uma forma tão cruel, né? Tô tentando ser sutil com o que eu tô falando, porque eu também não posso. Veio muita pergunta, veio muito questionamento, veio muitas pessoas curiosas, perguntando se eu tinha registrado alguma coisa. Eu jamais registraria alguma coisa que mostrasse que era ela. E assim, às vezes eu faço vídeo aqui, mas sem identificar. Se eu postasse algum vídeo num estado mais avançado, assim, as pessoas identificariam que era ela, né? Então, alguns critérios, alguns cuidados que a gente toma também, porque se a família reconheceu por numeração, não vai ser eu que vou expor algum tipo de imagem, né? Então, é aquele respeito. A gente trabalha com isso há muito tempo, eu respeito a família, eu respeito a minha empresa, eu respeito ela, né? Como tudo isso aconteceu. E a história como essa história foi. Porque desde quando essa menina sumiu, eu falei, que Deus abençoe que ache, né? Que a mãe vai e dê uma bronca e tá tudo bem. Só que não, ela se tornou um atendimento, né? Eu fiz esse vídeo mais para explicar um pouquinho sobre o atendimento dela, que foi uma homenagem que no serviço funerário foi uma homenagem muito bonita. A cidade se moveu para homenagear ela, né? Mas que não era para ter acontecido isso, né? Foi uma homenagem para uma menina de 17 anos que perdeu. Tem palavras que não pode dizer aqui. Então, mas a gente se esforçou ao máximo para fazer uma despedida para ela. A empresa se moveu, né, para estar fazendo essa despedida. A cidade de Cajamar se moveu para estar fazendo essa despedida. Várias pessoas lá no ginásio. Eu fiz esse cortejo dela, da funerária até o ginásio, do ginásio até a parte interna do cemitério. Eu levei ela.
né? De todo o coração, meus sentimentos à família. Eu conheci um pouco da família, mas eu não consigo nem me colocar no lugar deles, jamais, jamais. Porque a forma que ela foi arrancada dessa família é muito dolorosa. Entre Michael e seus advogados, depois da confissão dele à polícia, onde ele revela em que condições fez o depoimento. Depois que a gente saiu, 8h30, você não tinha interesse em falar com a polícia, não? Vocês da família se vocês puxarem da família que tem ali fora, eles foram lá, me chamaram, eu falei que não ia falar com eles, aí o policial falou assim, você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre aqui, eles me chamaram lá em cima, na sala lá em cima, falaram que era delegação que ia de qualquer jeito, ele ia me f***. Aí pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe ficou a cena do clipe, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda, se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu, pra eles me livrar, pra a minha família. Portanto, Michael afirma que confessou sob pressão. O que isso significa para a defesa dele? Isso significa que o ato praticado pelo delegado pode levar todo esse processo por água abaixo. O que a sociedade quer saber é se ele está dizendo a verdade ou não quando ele confessa. Cabrini, quem diz a verdade? Constrangido, psicológica ou fisicamente, quem disse? Mas foi uma confissão com muitos detalhes. Ele criaria esses detalhes? Não sei. Eu não sei. A confissão não partiu dele, o interesse de confessar não partiu dele. Esse ato, esse interesse partiu da polícia. Na terça-feira, a polícia assegura que Michael agiu sozinho, mas poucos acreditam nessa possibilidade. Ele não teria condições de planejar, arquitetar e executar tudo isso sozinho. Ele teve sim a participação de uma outra pessoa. Ali, como é que ele ia fazer sozinho? Colocar o corpo lá, do jeito que é lá, tem cerca, tem tudo. Vejam só as condições aqui. Estamos na Serra do Japi, uma floresta de eucaliptos, uma área remanescente da Mata Atlântica. Não é fácil avançar por essas terras nessas condições. 2 dias depois, a polícia muda de posição. Volta a cogitar a participação de outras pessoas no assassinato de Vitória. São 2 os principais averiguados. A esposa de Michael. Apuramos que a quebra de sigilo telefônico dela revela a troca de várias mensagens com ele durante a madrugada do dia 27 de fevereiro. Mas a polícia, ela deu outra versão. Não vi o Michael nesta noite. Eu fui para a casa da minha mãe, dormi lá e saí na manhã seguinte para trabalhar. Michael me mandou uma mensagem de boa noite às 11h30 da noite, mas eu fui dormir e só vi a mensagem no dia seguinte. Aquele povo que todo passou lá, que a gente ouviu, os Gustavo, os Daniels, não tem nada dessa história. E nenhum dos outros averiguados. A atitude suspeita do motorista desse caminhão também é investigada. O veículo é flagrado por uma câmera de segurança às 11h55 da noite do dia 26 de fevereiro. Os faróis estão apontados para uma trilha de terra batida que, segundo a polícia, dá acesso à casa de Michael. Existem muitos indícios de que Michael não agiu sozinho. Qual a posição de vocês? Essa resposta, Cabrini, somente a polícia poderá dizer. Ela deverá dizer dentro do inquérito. Não são os advogados que dão respostas à população, mas sim os órgãos públicos. Esta é a delegacia de Cajamar, responsável pelas investigações do assassinato de Vitória Regina, e onde o principal acusado, Michael Antônio Salles dos Santos, ficou 12 dias preso até ser transferido. Depois das confissões dele, a polícia chegou a afirmar que o caso já tinha sido fechado. Mas a verdade é que a história, nesse momento, tem mais perguntas do que respostas. Inicialmente, a polícia diz que Vitória foi torturada, abusada sexualmente e chegou a ter o cabelo raspado. Um possível cativeiro também é apontado pelas investigações. Agora, essas possibilidades estão sendo descartadas. Não houve espancamento, não houve nenhuma fratura. A única violência física empreendida contra ela foram as facadas.
O laudo do Instituto Médico Legal aponta que Vitória foi morta com 3 facadas no tórax, pescoço e rosto, e que a causa foi hemorragia traumática. Esse é o perito legista Júlio César Cury, que teve acesso ao laudo do IML e, a nosso pedido, analisou o documento. Ela tem uma fratura com perda dentária na região mandibular direita, que é o outro lado da facada. Ela tem uma equimose na panturrilha direita e tem uma equimose na região torácica anterior, possivelmente tortura. Apesar dos exames preliminares terem apontado o contrário, os legistas afirmam não terem encontrado espermatozoides no corpo de Vitória. Em casos assim, o resultado negativo não permite concluir se houve ou não abuso sexual. O carro supostamente usado no crime é apreendido. Segundo a polícia, ele lavou o veículo, mas deixou para trás alguns vestígios, entre eles marcas de sangue. Essa teria sido a sua explicação. Não percebi manchas de sangue, mas lavei principalmente o porta-malas por conta do forro, que acreditava ter escorrido algum sangue. A principal contradição nesse depoimento, essa confissão dele, é o fato dele dizer que matou a Vitória dentro do próprio carro dele. Ele não teria condições de matar essa menina dentro do carro e apagar todos os vestígios. Mesmo lavando o carro, existem resíduos de sangue que podem ser detectados pela perícia técnica. Se não foi achado, ela não foi morta dentro do carro. O resultado do exame de DNA, que vai comprovar se o sangue encontrado no carro de Michael é mesmo de Vitória, ainda não saiu. Embora jamais tenha passado por um psiquiatra forense, um profissional que poderia detectar esses desvios de conduta e personalidade, Michael é descrito dessa forma pelas autoridades policiais na terça-feira. Perigoso, nós chamamos de Jack. Na gíria, o Jack é um assassino estuprador e tem um transtorno mental. E esse é o perfil dele, criminoso. É um psicopata. A polícia já pediu um exame de sanidade mental do Michael. Como é que vocês recebem isso? Mais um erro, Cabrini, pois jamais o delegado poderia ter feito isso sem autorização judicial. E o que vocês vão fazer diante disso? Nós iremos pedir imediatamente para que o juiz impeça a realização do exame. Dr. Roberto Guasteri, como especialista, o que chama a sua atenção nesse processo de investigação policial? As idas e vindas da autoridade policial no inquérito, na condução desse inquérito. Poderia já desde o início ter resolvido algumas questões técnicas importantes e deixou a desejar. Então é importante a autoridade policial resolver essas questões agora para evitar uma futura nulidade junto ao tribunal do júri e, quiçá, ele ser absolvido por falta de provas. Suas ações teriam sido mesmo solitárias? Ou ele teve de fato alguma ajuda? Será que Michael está encobrindo alguém? E em meio a tantos questionamentos e guerra de narrativas, Michael é transferido para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, sob um forte esquema de segurança. Eu vejo a polícia muito resistente em relação ao meu pedido de fazer uma reconstituição do crime. A família não quer saber somente quem foi o autor, quem são os autores. A família tem o direito de saber de que maneira isso aconteceu, por mais dolorosa que seja. Michael diz a verdade quando confessa ter assassinado a Vitória? O Michael diz que sofreu pressão psicológica para confessar. E para a defesa, ele cometeu o assassinato? A defesa, Cabrini, não está aqui para dizer se Michael é inocente ou culpado. A defesa está para defender o que está prescrito na lei. Volta a cogitar a participação de outras pessoas no assassinato de Vitória. São 2 os principais averiguados. A esposa de Michael. Apuramos que a quebra de sigilo telefônico dela revela a troca de várias mensagens com ele durante a madrugada do dia 27 de fevereiro. Mas a polícia, ela deu outra versão.
não vi o Michael nesta noite. Eu fui para a casa da minha mãe, dormi lá e saí na manhã seguinte para trabalhar. Michael me mandou uma mensagem de boa noite às 11h30 da noite, mas eu fui dormir e só vi a mensagem no dia seguinte. O outro averiguado. Trata-se do amigo de infância de Michael, Daniel Vinícius Souza Dias. Ele esteve com Michael horas antes do desaparecimento de Vitória. Honestamente, você tem alguma participação? Ele te pediu algum tipo de ajuda? Não. Tava em casa, dormindo. Dia 26, eu saí, o Michael veio, pegou o grampo e saiu. Nisso, até esse moleque esse amigo meu que tá de testemunha, ele tava esperando aqui embaixo. Ele tava esperando aqui de moto. Ele viu o Michael entrando no carro e saindo sozinho. Então eu saí com esse meu amigo, entendeu? A gente foi pra um bar que a gente fica sempre aqui, resenhando ali embaixo. Aí tava eu, mais uns amigos meus. Eu voltei pra casa às 11 horas. E eu percebo pela situação que até natural você está tenso nesse momento, né? Tô tenso, lógico. Recebendo ameaça. Que tipo de ameaça você recebeu? Chamando de assassino, falando que vão pagar com a vida, isso, aquilo outro. Naquele pouco que todo passou lá, que a gente ouviu os Gustavos, os Daniels, não era essa história. De nenhum dos outros averiguados. A atitude suspeita do motorista desse caminhão também é investigada. O veículo é flagrado por uma câmera de segurança às 11h55 da noite do dia 26 de fevereiro. Os faróis estão apontados para uma trilha de terra batida que, segundo a polícia, dá acesso à casa de Michael. Existem muitos indícios de que Michael não agiu sozinho. Qual a posição de vocês? Essa resposta, Cabrini, somente a polícia poderá dizer. Ela deverá dizer dentro do inquérito. Não são os advogados que dão respostas à população, mas sim os órgãos públicos. De acesso a uma gravação reveladora, uma conversa entre Michael e os advogados dele 2 dias após a confissão. Trata-se de um documento inédito e muito importante. Pela primeira vez você vai ver a confissão de Michael Antônio Salles dos Santos em um outro ângulo. Um ângulo que permite observar as reações dele durante o depoimento. Preste atenção. Ele conta que já se relacionou com Vitória há cerca de 1 ano. Quanto tempo, cara? 6 meses? Pode colocar 1 ano. 1 ano. Vou colocar 1 ano e meio. 1 ano e meio, cara. Você já parou com a sua esposa? Já tá começando. Tipo, ué, você namorou legal? Não, só não fez. Uma vez? Por um tempo? Uma vez. Uma vez só? É, fica uma vez. A gente conversou durante muito tempo. Não sei, também está vendo. Tem 22 horas sem se falar com ela, não? Um relacionamento extraconjugal, seguido de ameaça e chantagem, teriam motivado o crime. Como já se relacionava com sua esposa, Vitória passou a tentar chantagear isso? Então, o que estava aqui? Eu não sei nada, né? Falava que ia falar com isso. Já foi minha sala? E ela insistiu nessa conversa muito tempo? Quanto tempo? Você se preocupava com isso? Você me preocupava, sim. Por que você se preocupava? Me pegamos todos. Nesse trecho, Michael conta os detalhes daquela noite. Como é que foi? Você saiu pra procurar ela e aí? Eu saí pra... Você falou, pensei se ela ia chegar lá. Aí aonde? Lá no ponto. Eu fui esperar no SPAR, perto das falas, eu não sabia em qual ponto ela chegaria. Só fui lá esperar. Acabou, cara, eu resolvi esse problema. Agora, é o primeiro passo pra você resolver esse. Aí, você foi esperar lá e aí? Ela chegou, você conseguiu chegar? Não ia chegar, eu só o ônibus passar. Você viu o ônibus passar, você sabia que ela estava dentro? Não tinha certeza, eu só vi o ônibus passar, eu sabia que era o último ônibus. E aí? Aí o ônibus passou e ela não deixou no dó. Aí eu peguei e decidi ir embora. E aí o caminho da minha casa é um espaço pelo qual ela desceu. Em alguns momentos, enquanto a polícia registra o seu depoimento, Michael abaixa a cabeça, demonstra nervosismo, desconforto. São momentos de tensão. Você vai acompanhar agora outro documento inédito. Uma gravação entre Michael e seus advogados depois da confissão dele à polícia, onde ele revela em que condições fez o depoimento.
Depois que a gente saiu, às 8h30, você não tinha interesse em falar com a polícia, a gente vocês pegaram a família da. Se vocês puxaram pela família que tem ali fora, eles foram lá me chamaram, eu falei que não ia falar com eles, aí o policial falou assim, você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre aqui. Aí eles me chamaram lá em cima, estavam lá em cima. Falaram que ia delegação que ia de qualquer jeito, de qualquer jeito ele ia me f***. Aí ele pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe ficou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda, se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu, pra eles me livrar. Matéria especial, você traz revelações e informações importantes sobre o caso Vitória. É isso mesmo, Cabrini? Sim, Carol, nós tivemos acesso exclusivo, peço a sua atenção, de um ângulo ainda não mostrado da confissão de Michael Salles à polícia. Nesse vídeo é possível ver o rosto e as expressões faciais dele no momento do depoimento. E não para por aí, Carol. Também tive acesso a uma gravação reveladora, uma conversa entre Michael e os advogados dele 2 dias após a confissão. Trata-se de um documento inédito e muito importante. Veja só na grande reportagem. Uma guerra de versões. Uma confissão que se estende pela madrugada. Sim, tava dentro já, uma palhaçada. Um acúmulo de provas que vinha se dando implicou com que ele quisesse realmente confessar. Não houve confissão. O interrogatório foi nulo na calada da noite. Michael, fala alguma coisa, você confessou, Michael? O único autor desse crime foi Michael Salles. E agora um documento muito importante. Pela primeira vez você vai ver a confissão de Michael Antônio Salles dos Santos em um outro ângulo. Um ângulo que permite observar as reações dele durante o depoimento. Preste atenção. Ele conta que já se relacionou com Vitória há cerca de 1 ano. Quanto tempo? 6 meses? 1 ano. 1 ano. 1 ano e meio. 1 ano e meio, cara. Você já estava com a sua esposa? Já está começando. Você namorou igual? Não, só não tem. Uma vez? Acompanhar um tempo? Uma vez. Uma vez só? É, fica uma vez. A gente conversou comigo durante um tempo. Mas assim, também de uma vez só. Tendo tido relação sexual com ela? Não? Um relacionamento extraconjugal, seguido de ameaça e chantagem, teriam motivado o crime. Como já se relacionava com sua esposa, Vitória passou a tentar chantagear ela, é isso? O que ela pedia? Ela não tinha nada, né? Ela falava que ia falar com a esposa. Ela só que ameaçava? É. E ela insistiu nessa conversa muito tempo? Quanto tempo? Você se preocupava com isso? Você me preocupava, sim. Por que você se preocupava? Nesse trecho, Michael conta os detalhes daquela noite. Como é que foi? Você saiu pra procurar ela e aí? Eu saí pra... Pensei que ela ia chegar. Aí, aonde? Lá no ponto. Eu fui esperar no Spar, perto do Spar. Eu não sabia em qual ponto ela chegaria. Só fui lá esperar. Acabou, cara. Resolveu esse problema. Agora, é o primeiro passo pra resolver é esse. Aí, você foi esperar ela lá e aí? Ela chegou. Ela chegou, você viu ela chegar? Não, não vi ela chegar, eu vi só o ônibus passar. Você viu o ônibus passar? Você sabia que ela estava dentro? Não tinha certeza, eu só vi o ônibus passar, eu sabia que era o último ônibus. E aí? Aí o ônibus passou e ela não deixou no dó. Aí eu peguei e decidi agora. E aí, o caminho da minha casa é mais fácil pelo carro que ela desceu. Em alguns momentos, enquanto a polícia registra o seu depoimento, Michael abaixa a cabeça, demonstra nervosismo, desconforto. São momentos de tensão. Aí nisso ela se alterou e começou a brigar. Vamos tirar isso. Começou a agredir. A gente discutiu com o quê? Com a unha? Não sei se ela tava com alguma coisa, sei lá, eu sei que ela foi assim e foi na hora que eu... E aí eu sempre andei com uma faca no carro.
Da defesa pessoal. Aonde estava? Entre o apoio de braço e o banco. No momento da execução, eu acabei de ser um golpe no pescoço. Sabe? Aonde? No pescoço. Aonde? No pescoço. Foi o golpe. Foi só 2 golpes. O primeiro golpe no pescoço. E o segundo? Foi perto do peito, na barriga. Próximo ao peito. Ela não esperneou, não gritou, nada? Acho que no primeiro golpe, acho que no segundo golpe já. Ela chegou a desfalecer já no segundo? Chegando a desfalecer. E aí? Aí eu entrei em desespero e fui sentir na minha casa. Aí quando chegou na minha casa eu coloquei ela no porta-malas. Durante a confissão, Michael conta à polícia que enterrou o corpo de Vitória Regina na mata de Cajamar. Mas quando estive no local, constatei que o corpo não foi encontrado nessas condições. Mais uma importante contradição. Onde e como vocês encontraram o corpo? Eu estava deitado aqui, né? Nessa posição, por cima do tronco, bastante machucado, bastante inchado. Questionado como o corpo de Vitória foi retirado da cova, que estava coberta por 2 pedras, ele não soube responder. Você deve falar assim? Não. Vocês pensam que alguém pode ter feito lá no corpo? Não sei. Porque quando eu deixei, ela ficou e eu utilizava. Ele ficou com as duas, utilizava 2 pedaços de eu utilizava eu doutor naquela época. Quando eu fiquei sabendo que estava no cabelo, algumas vezes. Eu até falei que foi advogado também. Bom. Aí ele falou pra mim, hoje ele falou pra mim assim, que saiu a necrópsia aqui, falou assim que o cabelo não foi arrastado. Não comentou o fato com ninguém. Foi tudo, não sei como assim. Ou já teve composição mesmo. Digo, ou tipo, a deposição dela tinha amolecido a pele, aí o que tirou, a pele arrastou e saiu a pele. Aí eu tomei banho e me deitei treinando, pagando aqui. Aí eu dormi, fiquei acordado. No dia seguinte, Michael revela que foi trabalhar normalmente. Na volta, teria se desfeito dos pertences de Vitória. Você falou com alguém nesse período? Não. Falou com ninguém. Aí eu levantei por volta de 7 horas, me troquei e fui trabalhar. Aí eu cheguei por volta de umas 5 horas de casa. Aí tinha um lixo que tinha na minha casa já pra queimar e eu já queimei tudo. A outra celular. Dá pra outro bolso? Não, ela tinha só uma sacola. Que tinha lá? Não sei. Você pegou a sacola e escreveu que eu falei que eu vou junto sempre. Aí eu juntei o resíduo, joguei no saco de lixo e dispensei na cação de lixo. Mas alguma coisa que fosse lá? Alguém tinha isso? Os presos. Os polícia. Preso. As pessoas lá fora. Fulação. Enquanto a polícia detalha como Michael Antônio Salles dos Santos agiu na morte da jovem Vitória Regina, de 17 anos, seus advogados contestam. Uma entrevista importante e reveladora. Em São Paulo, me encontro com os 3 advogados de Michael Salles dos Santos. Como é que vocês receberam a confissão de Michael? Cabrini, com bastante surpresa, porque em momento algum a defesa que estava constituída e se encontra constituída foi oficialmente comunicada sobre essa confissão. Vocês conversaram com o Michael antes da confissão? Conversamos. Como é que foi essa conversa? Estivemos na delegacia por volta das 14 horas, conversamos com o Michael, perguntamos para ele se ele queria comunicar alguma coisa, se ele queria falar a verdade para a defesa, se ele tinha vontade de assumir qualquer coisa, e ele sempre negou. O que chama a sua atenção na confissão? O vídeo do interrogatório está dividido em 17 partes, todas cortadas. Não temos acesso na integralidade da prova. O nosso cliente não estava à vontade nessa confissão. É muito fácil de se notar que o delegado colocava palavras na boca do nosso cliente. Uma confissão desenhada. Desenhada por quem? Cabrini, pela Polícia Civil. A sociedade clama por respostas
enquanto a Polícia Civil clama por holofotes. Você vai acompanhar agora outro documento inédito. Uma gravação entre Michael e seus advogados, depois da confissão dele à polícia, onde ele revela em que condições fez o depoimento. Depois que a gente saiu, primeiro você não tinha interesse em falar com a polícia, não tinha vocês pegaram a câmera da câmera que tem ali fora, eles foram lá, me chamaram, falei que não ia falar com eles, aí eles falaram assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre ali, eles me chamaram lá em cima, na sala lá em cima.